nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido catequista, nós estamos trabalhando dentro de uma série de desenvolvimento humano, uma série que visa formar o catequista. Por isso eu quero te fazer primeiro um convite. Se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, deixe o seu joinha e mande pelo WhatsApp, compartilhe com mais catequistas, com mais pessoas que desejam uma formação católica, uma formação humana baseada na nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos para o tema? No vídeo anterior da série, eu conversei com vocês sobre um dos pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Este é um pilar importantíssimo, porque toda vez que nós nos conhecemos, nós ficamos mais prontos e aptos a trabalhar para o reino e vamos conseguindo identificar quais são aqueles pontos chaves da nossa vida que precisam ser modificados. No vídeo anterior, nós vimos a história de Zaqueu e nos baseamos nela para trabalhar o autoconhecimento. Hoje nós vamos trabalhar a autogestão. Dentro da inteligência emocional, ele é um pilar fundamental, é o segundo pilar. Nele nós conseguimos identificar quais são os pontos que nós precisamos trabalhar de gestão. Gestão das nossas emoções, a nossa adaptabilidade às situações, nossa orientação para a realização e o nosso otimismo. Para trabalhar este tema, eu trouxe também uma palavra de Deus. Sempre vocês vão perceber que eu vou trabalhar dentro do Evangelho, porque ali nós temos uma fonte inesgotável de sabedoria. Então vamos lá. Vou fazer a leitura do Evangelho. Ele está no Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos de 15 a 17. Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Sê pastor das minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque ele perguntou pela terceira vez se era seu amigo. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida das minhas ovelhas. Queridos irmãos, esta passagem, ela trabalha muito forte a gestão das emoções. Nós precisamos entender um pouquinho como funciona o contexto para chegarmos até esta palavra. Alguns dias que se passaram, especificamente na Quinta-feira Santa, Pedro havia jurado para Jesus que daria a vida por ele. Jesus ainda lhe havia dito que antes que o galo cantasse, ele teria negado Jesus por 3 vezes. E tudo isso se cumpriu. Então, no momento que Jesus faz este questionamento a Pedro, ele já tinha passado por tudo isto. Pedro tem uma característica fundamental. Ele é uma pessoa muito intensa. Então, no momento que Jesus disse que ia acontecer com ele, que tudo que ele ia passar, Pedro, no mais alto da sua emoção, ou seja, não teve uma gestão das emoções, ele se comprometeu com algo que ele ainda não podia fazer. Ele se comprometeu com algo que era mais do que ele podia fazer. Então ele não tinha ainda esta gestão das emoções. Por isso, na medida que Jesus vai lhe fazendo a pergunta, Jesus vai interrogando Pedro, na última vez que pergunta, ele se sente triste. Ele fica triste porque é a partir desse momento que ele percebe que o que ele tinha dito tinha sido demais. Que ele tinha agido por uma pura emoção, não tinha mesclado ali a sua razão. Pedro tinha utilizado apenas daquele primeiro impulso, que não era um verdadeiro amor, mas era uma emoção carregada apenas. E quando ele se dá conta do que é que Jesus está lhe dizendo, que é um amor ágape, um amor de comprometimento,
aí ele sente o peso. E é nessa hora que é muito importante o poder de se adaptar. Quando ele consegue adaptar essa palavra para a sua vida, nós vamos ver lá na frente que Pedro foi o chefe da igreja. Foi o homem a quem Jesus confiou: apacenta as minhas ovelhas, e ele, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar de ter negado a Cristo, ele se adaptou. Judas não teve esta capacidade de se adaptar. Ele, ao trair Jesus, da mesma forma que Pedro, ele não teve a coragem de voltar atrás, de se adaptar à situação e a partir dali recomeçar. Todos nós sabemos como foi o fim de Judas, como ele terminou. Recentemente eu assisti com os meus filhos A Paixão de Cristo, aquele filme que o Mel Gibson gravou, e é muito forte a cena na qual Judas tenta devolver as moedas no templo, depois os demônios acabam o cercando e não permitem que ele recomece a vida. Mas ele permitiu a entrada desses demônios em sua vida. A insistência de Jesus com Pedro passa muito por isso, para que nós possamos tirar todos aqueles demônios da nossa vida, tudo aquilo que nós permitimos entrar. O demônio ele não tem nada. Tudo o que ele tem, às vezes, é porque nós o permitimos ter. Ele não tem nada, que isso fique muito claro. Mas algumas vezes nós entregamos para ele. Entregamos quais são os nossos medos e permitimos que as fraquezas nos dominem. E não permitimos que Deus haja. Por isso essa insistência de Jesus. Qual é a sua verdade hoje? Como você está diante de Deus? Quando nós trabalhamos o autoconhecimento que nós vimos no vídeo anterior, nós não trabalhamos de uma forma que é trabalhado muitas vezes fora da Igreja Católica, de apenas um conhecer egoísta, de um olhar para dentro de si e se encontrar consigo mesmo. Dentro da Igreja Católica, o que nós propomos dentro do autoconhecimento é olhar para dentro de si e conhecer que você tem de Jesus dentro do seu coração. Então não é um encontro vazio, mas é um encontro com a verdade. E a verdade, ela está em Cristo. Quando você estuda principalmente Edith Stein, você começa a entender o que é essa busca pela verdade. Eu recomendo fortemente que conheçam os escritos de Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Ali você começa a compreender também essa necessidade de buscar esta verdade. E se nós temos um autoconhecimento, aí nós conseguimos este segundo pilar, que é a autogestão. E conseguimos ter a gestão das emoções, conseguimos ter esta adaptabilidade, que é a capacidade de se adaptar depois de um estresse, depois de uma situação difícil, ou como Pedro, depois de uma negação, conseguir se reerguer. Também conseguimos algo fundamental, que o diálogo de Jesus ele tendencia a todo momento a isto, que é orientação para a realização. Muitas vezes nós fazemos coisas por fazer, não estamos orientados para realizar. Queremos apenas que seja massageado o nosso ego, queremos reconhecimento, queremos poder. Agora, a pergunta de Cristo, ela é fundamental, porque ele diz: apacenta as minhas ovelhas, ao final da pergunta. Ou seja, ela é orientada para a realização. Jesus não quer saber apenas se Pedro o ama por amar. Não. Ele quer que o amor seja um amor que incendeie, que transborde, que chegue aos demais. Então, se ele o ama, apacente as minhas ovelhas. É orientado justamente para isto, para um resultado. Ele tem uma direção. O nosso amor também precisa ser assim. O nosso amor a Jesus precisa ter esta orientação ao resultado. Precisa ser algo que nós façamos em favor dos nossos catequizandos. Não seja somente para nós. É claro que nós passamos pelo encontro com Cristo, mas não pode ser somente isto. Não pode ser algo, uma experiência individual. A igreja nunca nos chama a isto. Ela sempre nos convida a uma participação comunitária. É a comunidade, é na comunidade que Cristo se manifesta.
Então esta nossa orientação para a realização, para o resultado, ela precisa ser levar o Evangelho aos outros, não para mim, não para o meu ego, não para a minha satisfação. Por isso esta insistência. E é a mesma insistência que Cristo faz conosco hoje. Ele pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E ao final de todas ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Mas um quarto ponto aqui dentro deste pilar da autogestão é o otimismo. Em nenhum momento nós podemos ficar presos à tristeza. Pedro se entristece ao ser questionado pela terceira vez, mas Jesus lhe dá uma missão. E dentro desta missão, que é apacenta as minhas ovelhas, ele diz para que seja feito com alegria. A todo momento Cristo orienta para a alegria. Não para ser um fardo desgastante, pesado. Sabe quando você sobe para a catequese como um fardo, como se fosse picar um cartão, como se diz antigamente, né? Picar um cartão na empresa? Não é a isto que Cristo está nos convidando. Ele nos convida a trabalhar com alegria na messe. Não é baseado na tristeza, não é na obrigação, não é que, mais um sábado subir para a catequese, poderia estar fazendo outra coisa. Não é nesse sentido. É claro que somos humanos, temos nossa limitação, precisamos conhecer a nossa verdade. E algumas vezes nós vamos subir para a catequese desta forma. Mas é preciso que, ao subir assim, se atentar e perceber o quanto Cristo é importante na sua vida. O quanto você faz por amor. O quanto você apacenta essas ovelhas porque você realmente tem um amor ágape por Cristo. Então, queridos catequistas, este segundo pilar da inteligência emocional, ele é fundamental para o nosso trabalho. Então, se nós conseguimos ter esta autogestão, nós conseguimos fazer e cumprir aquela missão que Cristo nos dá, que é evangelizar as crianças, evangelizar os jovens, os adultos, através da catequese. E nunca se esqueça que o grande anúncio do catequista, ele está no querigma, porque ali tem tudo. E todas as vezes que nós conseguirmos evangelizar, levar o querigma, anunciar que Cristo realmente é o Salvador, nós estamos conseguindo conquistar almas para Cristo. Mas lembre-se, trabalhe sempre com a verdade do Cristo. Cristo é a verdade. E Ele quer te conhecer também verdadeiramente. Ele não quer um robô, Ele não quer uma marionete. Ele quer uma pessoa que se reconheça. Catequista, busque a confissão. É um meio fantástico também para se ter autoconhecimento e autogestão. Porque é na confissão que nós também nos encontramos. É na confissão que nós temos esse diálogo com Jesus. E Ele vai nos questionar ali se nós verdadeiramente o amamos. Então não se esqueça. Faça da sua vida semelhante a de Pedro. Tenha coragem de, das vezes que você negar a Cristo, se adaptar, voltar e continuar caminhando. Pedro é um grande exemplo. Uma pessoa impulsiva, uma pessoa emotiva, mas que chegou no momento de servir a Deus, ele teve coragem de dar a sua vida. Não foi no momento que ele imaginou, mas foi uma construção, uma santidade em construção. A sua, a minha santidade, ela também está em construção. Então saiba, algumas vezes você vai errar, mas é preciso reconhecer os erros e começar a caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.